Você anda com o colesterol alto, não sabe exatamente o que isso significa nem como reverter esse quadro? Preste atenção às dicas no quadro Bem-Estar. Índices de colesterol alterados podem trazer muito prejuízo para a sua saúde. Mas afinal de contas, você sabe o que é o colesterol? Bom, quem está aqui comigo é o médico endocrinologista Guilherme Silva e ele vai poder explicar para a gente melhor o que é o colesterol, doutor Guilherme. Flávio, muito obrigado por te participar do teu programa e ainda poder esclarecer a população sobre isso. O colesterol é uma coisa que se fala muito, mas grande número das pessoas não sabe o significado, não sabe nem o que é o colesterol. Basicamente, o colesterol é uma gordura. É uma gordura que circula no nosso sangue, como tanta outra coisa que circula no nosso sangue. No nosso sangue circula açúcar, que é glicose, colesterol, aminoácidos, vitaminas, coisas que servem para o nosso organismo e coisas que são ao mesmo tempo eliminadas do nosso organismo através do sangue, como se o sangue fosse uma corrente de coisas que circulam. Várias formas de gordura existem no nosso sangue e o colesterol é apenas uma delas. Nós temos vários tipos de gordura, umas benéficas e outras que não são benéficas. Existe o colesterol bom, o colesterol ruim. O que quer dizer colesterol bom e colesterol ruim? O colesterol ruim é aquele que mais causa problemas para o nosso corpo. E o colesterol bom é aquele que baixa o colesterol ruim. Então é a nossa alimentação que vai trazer para o organismo o colesterol? Item número 1. Segundo, o aspecto familiar, aspecto genético, nos faz manter ou não um nível adequado de colesterol no sangue. Esse fator é importante. As enzimas, as reações químicas que fazem alterações no colesterol para normalizá-lo pode estar deficientes, pode estar complicadas, tanto faz do ponto de vista genético, às vezes medicamentoso, e podem então não trazer o colesterol aos níveis normais, ou seja, não manter aquela proporcionalidade das gorduras que estão sendo transportadas no sangue. Tá, doutor Guilherme, mas qual é a função desse colesterol? A gente precisa das gorduras? Essa pergunta é muito importante porque o colesterol só se fala que ele é ruim. Não, o colesterol ele tem uma função importante no nosso corpo, que é basicamente ser a matéria-prima da formação da molécula dos hormônios sexuais. Os hormônios testosterona, estradiol, feitos no testículo, feitos no ovário, o hormônio da suprarrenal, tem basicamente a molécula inicial, que é o colesterol. O nosso corpo, ou seja, as glândulas pegam o colesterol da corrente sanguínea, ou ele entra para dentro das glândulas, e essas reações químicas dentro dessas glândulas vão transformando esse colesterol numa molécula um pouco diferente, que são os hormônios. Ou seja, se nós não tivermos colesterol, dificilmente vamos ter uma quantidade de hormônios adequada. Por outro lado, não podemos pensar que o colesterol elevado vai me dar mais hormônio sexual. Não é isso. É a quantidade adequada que é o suficiente para o nosso organismo trabalhar e fabricar esses hormônios adequadamente. Mas o colesterol, o fato ruim, o que ele nos causa problema, é justamente quando ele está principalmente elevado e segundo, quando ele começa a se depositar na parede das artérias. O problema é esse, é sobrar colesterol e começar a se depositar, é isso? Eu diria mais o começar a se depositar, porque nós temos pacientes que têm colesterol elevado e não tem alteração nas paredes das artérias. Coisas ainda que a gente não conhece muito bem. Porém, sabe-se que o depósito de colesterol na parede das artérias, porque as artérias são feitas de várias camadas de células e o colesterol se intromete ali no meio quando a parede da artéria permite que ele se coloque ali dentro. Essa permissão, digamos assim, não é uma coisa muito normal. O ideal seria a parede da artéria se manter íntegra e não deixar o colesterol entrar no meio dos tecidos e circular pelo sangue. E aí a gente vê os derrames cerebrais, a gente vê o infarto do miocárdio, tantas outras alterações de artéria, de parede, de artéria, entupimento de circulação e etc. Esse é o mal do colesterol. Então a pessoa descobriu que está com o colesterol alterado. O que ela pode fazer para restabelecer o equilíbrio do colesterol no sangue? No ponto de vista alimentar, controlar a alimentação, evitar o excesso de gordura, evitar a pouca ingestão de fibras. É importante comer fibras, é verduras,
os talos dos vegetais, aquilo tem uma afinidade pela gordura e não deixa o organismo absorver. Então, ela própria passa direto pelo nosso intestino, levando embora a gordura para que não seja absorvida. Depois, a alimentação corrigida, evitar o excesso de peso. Sedentarismo é fundamental. Nós vemos na clínica que a pessoa, quando começa a movimentar-se, quando começa a uma atividade física, principalmente caminhadas, pode ser esteira, pode ser na rua, natação, atividades na academia, isto é fundamental para o organismo queimar, eliminar essa quantidade de colesterol que tem no sangue. Feito isso, não respondido ainda em termos satisfatórios os níveis de colesterol no sangue, nós temos a terceira opção, que é medicamentos. Existem medicamentos que podem nos ajudar muito a baixar esse colesterol e colocá-lo nos níveis normais, evitando que a progressão do depósito nas artérias aconteça. E aí é importante buscar ajuda médica, né? Nesse caso, sim. Eu acho que desde a orientação alimentar, veja bem, a orientação alimentar tem que ser uma orientação muito bem feita, né? Não é... fulano me disse isso, ciclano me disse aquilo, às vezes está fazendo coisa errada, piorando o próprio quadro. A orientação médica começa desde o início no ponto de vista alimentar, né? O excesso de peso é coisa fundamental para se ter um colesterol alterado. Tá certo, então, doutor Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista e vamos cuidar da nossa saúde. E veja a seguir o Mar Carvalho e os eventos desta semana no Beira Mar Shopping. Nós voltamos depois do intervalo.